Eu quero adiantar que nós vamos falar aqui hoje sobre contentamento cristão, ainda seguindo esse mesmo pensamento do tema da família crescer. Contentamento faz parte do crescimento também. E eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia em Filipenses 3, do versículo 8 ao 10, que nós vamos estar lendo daqui a pouquinho. Nós vamos ver 3 características que segue um cristão que tem o seu contentamento em Cristo Jesus. Muitas vezes, quando falamos sobre contentamento, ainda mais nos dias de hoje, uns dias tão sedentos de poder e de bens e de posses, muitas vezes trocamos o contentamento com coisas que podemos ter, com circunstâncias em que nos rodeia. Ou seja, se está tudo bem, estou alegre, feliz e contente. Né, pastora Janaína? Se perde o emprego, a alegria vai lá embaixo. Se a saúde fica complicada, a alegria meio que fica complicada também. Porque muitas vezes a gente está acostumado a nos alegrar com aquilo que podemos ter, com as nossas circunstâncias ao redor. Porque isso faz parte da natureza humana, né? Querer apalpar alguma coisa para se sentir seguro, para se sentir validado, para se sentir aceito, visto. Mas o contentamento que nós vamos falar dessa noite é um contentamento que ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração. Um contentamento que é preciso aprender, é preciso buscar, é preciso ir atrás. E é um contentamento que ele é gerado de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por isso que nós falamos sobre contentamento cristão. O contentamento, ele é saudável, ele faz parte do crescimento. Jesus se alegra quando estamos contentes. E Jesus espera que vivamos uma vida de contentamento. O contentamento, ele acalma a nossa alma, ele tira o fardo, ele alivia o fardo, ele tira o estresse, ele nos dá tranquilidade. O contentamento, ele nos acalma nos momentos de crise, nos momentos de lutas, no meio das trevas, e nos faz ouvir a voz de Deus. Diferente do barulho, diferente da correria, do estresse do dia a dia. Conta-se uma história de um casal de fazendeiros. Eles já eram bem velhinhos. E estava chegando o inverno e eles precisavam de suprimento para passar o inverno, comida e lenha. Então eles decidiram vender a sua única vaca para comprar alimento e madeira para passar o inverno. E ele saiu para vender a vaca e logo adiante ele encontrou um outro fazendeiro bem esperto, bom de conversa. E o fazendeiro falou assim: olha, eu tenho um burrinho, um jumentinho. Troca o jumentinho comigo, porque o jumentinho é mais fácil para você vender. Ele acreditou e ele trocou o jumentinho pela vaca. Mais adiante ele encontrou um outro homem com uma ovelha. Então, o homem convenceu ele de que se ele fizesse a troca do jumentinho pela ovelha, ele iria ter mais sucesso na venda dele. E assim ele trocou o jumentinho pela ovelha. Então, seguindo mais adiante, uma mulher tinha uma porca. E aí a mulher convenceu ele de que se ele fizesse a troca da ovelha pela porca, ele iria conseguir mais sucesso, vender mais rápido. Então, ele trocou. Aí, mais adiante, ele trocou a porca por 2 cobertores. E mais adiante, ele tinha uma mulher que convenceu ele a trocar os 2 cobertores por uma galinha. E aí, ele resolveu trocar a galinha por um par de luvas bem quentinho. E aí, estava anoitecendo, e já voltando para casa, ele sentiu muita fome.
E então ele resolveu entrar numa pousada. E ele fez a última troca da noite. Ele trocou o par de luvas por um prato de comida. E aí tinha um companheiro ali, jantando também, e ele contou a história dele, como foi o dia dele. E o companheiro dele, então, de mesa, disse assim: amigo, você está encrencado. A sua esposa vai te pôr para fora quando você chegar em casa. Ah, mas não vai prestar. Ele falou: não vai não. A minha esposa me ama e ela vai me receber de braços abertos. Ele falou: não vai não. E se duvidar, ela ainda vai te dar uma surra pelo que você fez. Ele falou: não vai não. A minha esposa é uma mulher contente. Ela sabe viver contente com o que tem. Ele falou: duvido. Eu aposto um pote de ouro que quando chegar em casa ela vai brigar muito com você e você ainda vai apanhar. Aí ele falou: tá bom, vem comigo. Chegando na minha casa, você se esconde atrás da porta. E assim aconteceu. Quando o velhinho chegou em casa, aconteceu mais ou menos assim. A esposa: oi, amor, como foi o seu dia? Já estava preocupada, estava ficando tarde e você não chegava. Aí ele falou assim: ai, pois é, cheguei. Conta a mim como foi o seu dia. Ele falou: então, quando eu saí, eu encontrei um fazendeiro e ele me convenceu a trocar a vaca por um jumentinho. E eu troquei. Ai, amor, que coisa linda! Assim a gente não vai mais a pé para a cidade. Ótimo, ótimo. Ah, mas eu troquei o jumentinho por uma ovelha. Ai, maravilha! Assim a gente pode fazer blusas de lã e ficaremos quentinhos no inverno. Pois é, mas eu troquei a ovelha por uma porca. Ah, legal! A porca vai crescer e vai dar vários porquinhos, e aí a gente vende e tem dinheiro. Também pensei, mas eu troquei a porca por 2 cobertores. Ai, marido, como você é fofo. Passaremos o inverno bem quentinho. Eu achava que seria assim também, mas eu troquei os cobertores por uma galinha. Ótimo, ótimo! Então teremos ovos todos os dias? Pois é, seria bom, né? Mas eu troquei a galinha por um par de luvas, estava frio e eu precisava me aquecer. Ai, que fofo, marido. Que bom, como foi inteligente a sua troca. Assim você não ficou doente, não pegou um resfriado e eu fico feliz por isso. Pois é, mas ao voltar para casa eu senti fome e aí eu troquei as luvas por um prato de comida. E ela falou: ótimo, que ideia boa! Assim você conseguiu se alimentar e chegar bem em casa. O que importa é que você chegou bem, vem aqui me dar um abraço. Nesse momento, o companheiro saiu de trás da porta sem entender o que estava acontecendo. E foi obrigada a entregar o pote de ouro para o casal. Moral da história: quando aprendemos a viver uma vida de contentamento, podemos alcançar tesouros inimagináveis. Podemos alcançar bênçãos imagináveis. A esposa da nossa história, ela sabia o que era estar contente em toda e qualquer situação. Esse é o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Não olhar para as circunstâncias, e sim olhar para dentro, para aquilo que Deus tem feito na nossa vida e através de nós. Então, a primeira marca que nós vamos ver hoje é o conhecer mais de Cristo. Todo cristão precisa ter como alvo primordial conhecer mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia aí em Filipenses 3, 8 a 10. Vou ler aqui. Diz assim: mas, do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. 10. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Amém? Como eu disse há pouco instante, o alvo de todo cristão deve ser conhecer a Cristo. Paulo, ele sempre deixa isso muito claro nas cartas dele. Ele demonstra esse desejo, esse ardor que ele tem no coração de conhecer o Senhor, de se parecer com o Senhor, para que ele possa fazer a vontade do Senhor, alcançar a graça do Senhor. Ele tem vontade e ele expressa uma vontade de ser uma carta escrita de Deus, do Senhor Jesus aqui na terra, para que o Senhor, a glória do Senhor se reflita na vida dele. Então a gente vê assim, em todas as cartas de Paulo esse desejo que ele tem, essa sede, esse desejo pelo conhecimento de Cristo, a ponto de, sendo ele um homem tão capaz, tão inteligente, como vocês já conhecem a história dele considerar tudo aquilo que era palpável, tudo aquilo que afirmava quem ele era no judaísmo, e ele, a partir do momento que ele conheceu Cristo, ele abandonou, abriu mão de todas aquelas coisas, considerando, olha, isso aqui, entre isso e conhecer a Cristo, isso aqui não é nada. Isso aqui é a escória da sociedade. Mas conhecer a Cristo é o meu alvo. Isso quer dizer que conhecer a Cristo implica em parecermos com Ele, em agradarmos, em procurarmos fazer a vontade dEle. Quando nós que somos pais, ficamos tristes quando os nossos filhos não querem nos conhecer, não sabem da nossa vontade, dos nossos desejos, para assim ouvir os nossos conselhos e seguir as orientações para o bem dele. Assim, quando nós desejamos conhecer a Cristo, quando nós empenhamos a nossa vida no conhecimento do Senhor Jesus, nós queremos dizer, Pai, eu quero te conhecer, para que eu possa te agradar mais e mais, para que eu possa acertar mais e errar menos, para que a tua glória cresça, para que eu diminua, para que eu possa fazer discípulos, para que eu possa fazer a tua vontade. Sobretudo, para que eu possa vencer o pecado na minha vida. O conhecimento de Cristo nos leva a mortificar a nossa carne, a fazer a vontade de Deus, a abrir mão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades e a viver uma vida de santificação, em busca da santificação. Paulo, ele chega a dizer que conhecer, ele diz assim, tornar como Cristo na participação de sua morte. Isso quer dizer que conhecer a Cristo implica em nos envolvermos com o sofrimento de Jesus aqui na terra. Queridos, eu quero dizer que não há como conhecer a Cristo sem não nos envolvermos com a obra do Senhor, com o sofrimento do Senhor, sem passarmos por tribulação, sem passarmos por provações, sem passarmos por lutas, sem passarmos por dificuldades. Não há. O próprio Jesus enfrentou todas essas coisas, em nome da nossa salvação, em nome de fazer a vontade do Pai. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais a nossa fé é firmada, mas nós podemos vencer as nossas batalhas, mas a glória do Senhor será refletida através de nós e mais nós vamos poder refletir a imagem do Senhor no mundo e na sociedade onde nós vivemos. Uma sociedade tão carente de esperança, tão carente de afeto e de amor e de algo que verdadeiramente faz a vida valer sentido, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação em Cristo Jesus. Jesus nunca prometeu que a vida seria fácil. Jesus nunca prometeu que iríamos viver um evangelho fácil, um evangelho só de bênçãos, um evangelho só de milagres. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, não está fácil para ninguém. As coisas estão se afunilando e a cada dia que passa está ficando mais difícil. Por isso a Bíblia já diz que o justo viverá pela fé.
É impossível vivermos neste mundo, vencermos as batalhas deste mundo, sem conhecermos a Cristo, o poder de Cristo operando em nossas vidas. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca prometeu te livrar do fogo, mas Ele prometeu que passaria com você no fogo. Ele nunca prometeu que te livraria de passar por afronta, de passar por humilhação, mas Ele prometeu que estaria com você bem guardado e seguro nas mãos dEle, e que dali nada e nem ninguém, nem morte, nem altura, nem profundidade, nem vida, poderá te arrancar do amor de Cristo Jesus. Isso é conhecer a Cristo. E nós devemos fincar, arraigar o nosso contentamento nesse processo de conhecer a Cristo mais e mais. Não é da noite para o dia, é aos pouquinhos, é de degrau em degrau. Não queira se comparar com os pastores, não queira se comparar com os seus líderes. Eles já chegaram, eles já alcançaram, coitado de mim. Todo dia quando eu subo um degrau, eu desço 2. Calma, não desista, é assim mesmo. O importante é não parar, o importante é prosseguir, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Prossiga em conhecer a Cristo e o poder que Ele opera na sua vida. Como eu disse, não está fácil para ninguém, mas eu quero dizer para você, não desanime. Não olhe para as circunstâncias. Não deixe que a tristeza encontre um lugar no teu coração, na tua alma. Não deixe que a má notícia venha tirar o chão dos seus pés. Se agarre em Jesus e acredite que Ele está lutando, que Ele está batalhando. Como nós cantamos, Deus já tem um milagre. Não importa se vai ser hoje, quanto tempo vai durar. Apenas deposite o seu contentamento naquilo que o Senhor é para a sua vida. Amém? O contentamento nos leva a conhecer mais e mais de Cristo, assim como também nos inspira a viver uma vida de abnegação. Abre tua Bíblia, por favor, em Lucas 8, de 1 a 13. Eu vou estar lendo. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Falar em abnegação nos dias de hoje não é fácil, porque abnegação significa ou é o mesmo que você abrir mão de alguma coisa que é importante para você, seja bem, seja tempo, seja dinheiro. Então, se falamos de abnegação num mundo tão egoísta, num mundo tão consumista, alguns vão achar que nós estamos loucos ou que nós estamos querendo roubar alguém. Passar a perna, fazer coisas erradas. Porque não se acredita que ninguém, no mundo lá fora, não acredita que alguém é capaz de abrir mão de alguma coisa, de abnegar-se de algo para o bem de outro, ou para o bem de uma causa. Jesus foi o maior exemplo de abnegação. Ele deixou a glória dele nos céus, deixou a adoração dos anjos para descer aqui na terra e se fazer como um de nós e sofrer todo tipo de afronta, todo tipo de desprezo, para que a vontade do Pai fosse cumprida, para que eu e você hoje pudéssemos ser libertos, pudéssemos ter direito a uma herança, pudéssemos ter direito a um nome, para que as nossas vestes sujas pelo pecado fossem trocadas, fossem limpas pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O conceito abnegação está relacionado ao fato de eu abrir mão daquilo que é muito importante ou daquilo que é importante para mim.
para que eu possa fazer com que outras pessoas sejam acolhidas, para que outras pessoas sejam atendidas na sua necessidade, para que uma causa seja bem-sucedida, para que uma causa alcance os seus objetivos. Abnegar-se é eu parar de olhar para as minhas próprias necessidades, como a gente costuma dizer, né? Olhar para o meu próprio umbigo e perceber que à minha volta há mais pessoas que de repente precisam de mim, precisam da minha oração, precisam do meu apoio financeiro, precisam do meu abraço, precisam de uma palavra. Vivemos em um mundo tão louco, tão corrido, que muitas vezes o que menos queremos é ver e saber de dificuldades e necessidades de outros, porque nós precisamos correr atrás das nossas próprias necessidades. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para servir. Não faz sentido viver sem servir. Para servir, a gente precisa abnegar-se de nós mesmos, de muitas coisas. Do nosso conforto, muitas vezes, do nosso sono, muitas vezes da nossa própria vontade, do nosso orgulho, para que o reino de Deus se cumpra aqui na terra, para que os projetos de Deus se cumpram aqui na terra através de mim e de você. Tem uma frase de um filme, eu não lembro do filme, mas a frase me marcou, que diz assim: se nesta vida você não tiver uma causa pela qual vale a pena morrer, então não vale a pena viver. Quando eu ouvi isso, me fez refletir muito forte. O que será da minha vida e da sua vida? Passarmos a vida inteira aqui na terra e no final da nossa vida não deixar um legado. Como diz no curso Mulher Única, o que vai estar escrito lá na lápide, né, pastora? O que vai estar escrito na sua lápide quando você morrer? Jaze aqui alguém que abnegou-se, que marcou a história, que ganhou vidas, que salvou pessoas, que abraçou, que ajudou. Não tem causa maior do que a gente poder se doar para alguém em nome do amor de Deus. Não há contentamento maior e melhor, e não há dinheiro que pague esse tipo de doação, esse tipo de serviço. Essas mulheres que Lucas cita, que elas serviam ao Senhor Jesus com os seus bens, sustentando o ministério do Senhor Jesus, eu acredito que elas não só sustentavam financeiramente, como elas trabalhavam arduamente. Porque onde Jesus estava tinha muita multidão, e tinha muita necessidade, muita encrenca para resolver, uma logística tremenda. E Jesus estava lá, preocupado em curar, ensinar, acolher. E as mulheres e os discípulos estavam lá, abnegando-se de si mesmo, para fazer com que os planos de Deus para a sua igreja fosse cumprido, ajudando, auxiliando ao Senhor Jesus. Eu penso que essas mulheres abnegaram-se do conforto da sua casa. Poxa vida, Maria Madalena levou tantos anos sendo atormentada por Satanás, por demônios, e agora que ela tem a chance de mostrar para a sociedade que ela é uma da alta, que ela agora está por cima da carne seca, que a vida dela mudou. Não! Ela largou, ela abriu mão, de repente, dos elogios. Aquelas mulheres, esposas de homens ricos, que foram curadas, de repente elas abriram mão do círculo de amigas ricas, onde faziam belos chás e jantares e tantos compromissos, para agora servir ao Senhor Jesus, aquele que as curou, que as libertou, que transformou a vida delas e que deu à vida delas um novo significado, um novo sentido. Eu acredito que essas mulheres aqui encontraram em Jesus
esse desejo de abnegar-se porque elas encontraram o real propósito da vida, o real valor, pelo que vale a pena viver. Se vivermos aqui nesta vida, uma vida só para receber, sem querer servir, eu sinto dizer, não vale a pena. Jesus nos chamou para servir. E Ele não aceita desculpa se está chovendo, se está frio, ou se você está doente. Não, porque Ele enfrentou o frio, Ele enfrentou as perseguições, Ele enfrentou noites sem dormir, Ele enfrentou fome, Ele enfrentou afrontas, todo tipo de dor, de provação. Ele enfrentou a cruz, a humilhação da cruz. Ele abriu mão. Ele podia se fazer como Deus aqui na terra, e a Bíblia diz que até disso Ele abriu mão. Ele deixou o exemplo, Ele serviu. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós temos direito a um nome. E é por isso que nós temos a esperança de um novo céu e uma nova terra. E é por isso que nós temos esperança de cear à mesa juntamente com Ele naquele grande dia. E é por isso que na hora das lutas, das pelejas e dos perrengues, a gente não desiste. Porque a gente sabe quem luta por nós, quem está conosco. A gente sabe que maior é Ele que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, repito, não está fácil para ninguém. Mas não desista, persista, prossiga. Prossiga para o alvo. Porque se Jesus prometeu estar conosco, concorda que já somos a maioria? Você pode concordar que você já é a maioria porque Jesus está com você? Jesus nos chamou para viver uma vida de entrega, de renúncia, de serviço. Não há nada mais motivador na vida de uma pessoa do que ela saber que está no lugar certo, na missão certa. Sabe aquele negócio? Eu não invisto onde eu não acredito. Mas quando o nosso contentamento está em Cristo e a gente é impulsionado por esse sentimento de abnegação, dentro de nós é gerado aquele prazer, aquela alegria, aquela gana, aquela sede, aquele desejo de investir, de servir, de gastar tempo, de gastar dinheiro, de gastar recursos, porque a gente sabe que está investindo no lugar certo, na pessoa certa, na causa certa, no Deus certo. Não há nada melhor. Muitas vezes você vai pensar, não é possível, eu não vou conseguir. Mas você vai conseguir sim. Você vai conseguir ter contentamento, mesmo diante das lutas, das provas, das perseguições. Você vai conseguir servir ao Senhor Jesus com seus bens, com a sua vida, com seus talentos, com seus dons, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades. Porque o que te define não são as coisas ruins, não são as noites sem dormir. O que te define não são as dores, as pelejas. O que te define é o poder de Deus operando dentro da tua vida, meu irmão. E por isso você vai conseguir sim. Por isso eu vou conseguir sim. Em nome de Jesus. Amém? Uma outra característica do contentamento é que ele nos faz alegrar com a vontade soberana de Deus. Nós vamos ver isso em Abacuque 3, 16 e 19. Vamos lá. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, olha, guarda essa palavra. Tranquilo, esperei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira
e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, ou no Deus da minha salvação. Estar contente com Deus, com a vontade soberana dEle, nos dias de prosperidade, nos dias de bonança, nos dias em que tudo vai bem, é fácil. Não é muito difícil. Mas e naqueles dias em que a tristeza bate na nossa porta, trazendo uma notícia ruim, desagradável, trazendo uma notícia que tira do chão os nossos pés e a gente não acha nada para pegar e a gente só pergunta, meu Deus, o que vai ser de mim? Como se alegrar com o Senhor? Como aceitar essa vontade soberana de Deus no dia da dor, no dia da tristeza, no dia da dificuldade, no dia que a resposta não é a resposta que a gente gostaria de ouvir? O que falar para Deus? O que falar para a nossa alma? Como proceder? São situações em que parece que a nossa língua gruda lá no céu da boca, seca tudo aqui, e aqui dentro parece que está um deserto só, e a gente não sabe até processar tudo. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrava muito daquele cântico, e a frase diz assim, Deus, eu tenho tantas bênçãos. É tão fácil aceitar a vontade de Deus quando a gente tem tantas bênçãos, né? Tantos milagres infinitos para contar. Mas na hora que Deus revela a vontade soberana dEle na nossa vida, indo meio na nossa contramão, trazendo de repente a dor, uma prova, uma luta, é nessa hora que a gente precisa da força e do poder do Espírito Santo, para que a nossa alegria não venha morrer, não venha perecer, para que nós não venhamos perecer. Era mais ou menos assim que Abacuque estava vivendo. Ele olhava para o povo para ajudar, ali entregue nos pecados, sem se voltar para Deus, e ele começou a questionar a Deus. Deus, até quando o Senhor está vendo o povo aí, ó, não vai corrigir, não vai tratar, não vai fazer nada, e as coisas só piorando. E Abacuque busca a Deus, questiona algumas coisas de Deus, e a palavra diz que Deus dá uma revelação para Abacuque. E Deus fala, eu vou tratar com o meu povo, também vou o livrar, vou tratar e vou dar o livramento. E Abacuque, a princípio, ele fica estarrecido com a visão, com a proposta de Deus, porque seria algo terrível, assolador. Ele iria usar um povo ímpio, que não o conhecia, para corrigir o povo dele. Era como se Abacuque dissesse, qual é, Deus? O Senhor vai usar os babilônios, aqueles ímpios, para corrigir o teu povo? Para causar tanta desgraça no meio do teu povo? Ora, cadê o seu senso de justiça, de amor? Deus, isso é incoerente, isso não funciona. E a Bíblia diz que Abacuque, então, ele se volta para Deus, e aqui o coração dele começa a buscar o contentamento de Deus na vida dele, e ele lembra, eu acredito que ele começa a lembrar dos grandes feitos do Senhor, do Deus poderoso que o livrou do Egito e os trouxe até ali. E é mais ou menos assim, tá bom, não estou entendendo nada, não consigo compreender, minha mente, meu coração não consegue entender esse trabalhar de Deus aí, está me parecendo loucura total, está parecendo insanidade. Mas eu vou ficar tranquilo, só vendo o dia da desgraça acontecer.
Mas ele não fez isso por birra, nem por raivinha. Ele fez isso porque ele quis dizer assim, tá bom, Deus, tendo tudo ou nada, Deus basta. Ainda que falte, Senhor, ainda que o Senhor tire, no momento do teu tratamento com o povo, ainda que o Senhor tire as ovelhas, ainda que o Senhor tire o gado, ainda que o Senhor tire as uvas, o vinho, ainda que o Senhor tire toda a fonte de prazer, toda a fonte de alimentação, toda a fonte de sustento, se o Senhor estiver aqui, basta e pronto. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que tudo perca e pereça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tá joia, tá perfeito, tá legal, porque Deus é fiel e justo e sabe como fazer e sabe como trabalhar. Queridos, eu quero dizer o seguinte, ainda que o trabalhar de Deus na tua vida agora esteja assim, tudo de cabeça para baixo, tudo revirado, não estou entendendo nada. Como diz lá, né, o ditado, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Tá difícil, Senhor. Ainda que você não esteja entendendo, Senhor, parece que o meu inimigo está prosperando, está crescendo. Senhor, parece que as minhas orações não estão chegando, o Senhor não está fazendo um milagre. Não estou entendendo, Senhor, está faltando tudo, Pai. Eu quero dizer, não desista. Volte os teus olhos para Deus, o autor e consumador da tua vida, porque Ele não perdeu o controle. Ele é perfeito no que Ele faz, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Deus jamais faria algo, Deus jamais providenciaria algo na nossa vida, ou para tratar, ou para corrigir, ou para abençoar, que viesse nos trazer dor, que viesse nos trazer constrangimento, humilhação. Não, Deus é perfeito. Se Ele está agindo desse jeito, apenas descanse. Ele sabe o que está fazendo. Coloquei aqui nas minhas anotações um comentário que diz lá na Bíblia da mulher, na Bíblia de Estudo da Mulher, ele faz um comentário assim, que essa alegria de Abacuque seria mais ou menos como pular ou rodopiar. Já pensou? Você tem o emprego dos sonhos, nem preciso aqui falar mais. E aí você chega lá, o teu chefe fala assim, não tem mais, acabou. E aí você chega em casa, querida, perdi meu emprego. E aí se alegra, e canta e dança. O comentarista diz que a alegria de Abacuque era mais ou menos assim. Tamanho foi a confiança e o contentamento que ele depositou em Deus. É possível? É difícil, mas não é impossível. É possível, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita. Esse contentamento, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E lá em Gálatas, o autor de Gálatas, ele diz que o fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Isso quer dizer que todos nós, independente das circunstâncias, precisamos aprender a viver em contentamento com Deus. Paulo disse que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Por isso é um aprendizado, não é da noite para o dia. Às vezes você olha para um irmão e até tenta desanimar. Eu não vou conseguir não, esse contentamento, essa alegria, essa garra, esse gás, esse fogo aí que esse irmão tem. É cheio de luta, cheio de dificuldade, enfrenta, passa pelo fogo todo dia, mas está lá firme e forte. Eu não vou conseguir não. E aí você fica lá naquele cantinho, né? É um aprendizado. Como eu falei lá no começo, busque a conhecer mais de Cristo. Aprenda. E você pode sim estar contente em toda e qualquer situação. E a tua família e a tua vida poderá alcançar tesouros maiores ainda do que aquilo que você enxerga, do que aquilo que você possa imaginar. Olha só, estou concluindo, estou terminando. Uma casa abandonada era eu, sem ter alegria. Até que um certo dia chegou um homem, se dizendo carpinteiro. Pediu para olhar a casa e eu deixei ele entrar. Ele entrou, olhou e viu a casa cheia de defeitos. Uma casa velha. Rebocou as paredes e tudo que era ferrugem
acabou ficando verde. Agora é casa nova, tem alicerce, as colunas são de brasa, as portas são de fogo. Tem jardim de primavera, porque tem Jesus morando dentro dela. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua casa e tudo vai mudar. Ele vem para consertar o que está quebrado, refazer tudo de novo. E se o inimigo bater na tua porta, insistindo, perguntando, posso eu fazer morada aí? Você logo responde, não. Tem Jesus morando aqui. Tem Jesus morando aí? Tem Jesus morando aí? Porque tem Jesus morando aqui. Deixa Jesus conduzir a tua casa, deixa Jesus conduzir a tua família, deixa Jesus conduzir os teus problemas, a tua vida. E você saberá viver uma vida de contentamento, independente das circunstâncias, independente do dia bom ou ruim. Vamos concluir. Que possamos praticar as marcas do contentamento por meio de conhecer a Cristo mais e mais, de uma vida de abnegação, alegrando com a vontade soberana de Deus. Amém? Que o Senhor seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus.